Bom, a gente agora pode falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro demitiu nas últimas horas o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz não é mais o técnico do Cruzeiro. Você que está chegando agora no Bate-Pronto da Jovem Pan, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal. Fernando Diniz não é mais o técnico da Raposa. Caiu após 5 jogos, né, nesta temporada, sendo que 2 deles foram pela pré-temporada nos Estados Unidos. O Fernando Diniz, baixíssimo aproveitamento. No ano passado, perdeu a decisão da Copa Sul-Americana lá no Paraguai para o Racing. Também ficou, consequentemente, né, sem uma vaga na Copa Libertadores da América. E aí começou o ano, aquela pressão toda, demitiram o Fernando Diniz por conta de uma derrota para o Atlético e um empate contra o Betim em pleno Mineirão. Então o Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. E agora o plano A do Cruzeiro, da diretoria celeste, a SAF, o Pedro Lourenço e todos os diretores, né, dessa sociedade anônima do Cruzeiro, o plano A é Renato Gaúcho, hein? Que tem aquele estilo que a gente sabe, boleirão, e vai pegar um vestiário, digamos assim, com vários jogadores que foram ídolos, né, e vários boleiros que têm história no futebol, como Cássio, Dudu, Gabigol, Fagner, Eduardo e assim por diante. E é o plano A hoje da diretoria do Cruzeiro. A informação, inclusive, é do nosso pilhado, hein? Mesmo nas férias, o nosso pilhado apurou essa informação, disse que o Cruzeiro passou o dia ontem em negociações com o Renato Gaúcho. Bruno Prado, é uma boa escolha a do Cruzeiro, sair de Fernando Diniz para Renato Gaúcho, né? E será que o Renato ele pode comandar e ter sucesso comandando esse grupo do Cruzeiro, com muitos jogadores experientes, Bruno? O Renato tem a maneira dele de trabalhar, um cara que trabalha mais nessa parte de gestão de grupo, no Grêmio ele tem um respaldo maior, o Grêmio, quando ele não tem bons resultados, ele não vai ser demitido, né? Quando ele, na primeira sequência ruim, ele é um ídolo do clube. Em outros clubes não existe a mesma paciência. Assim, é um técnico que está aí no mercado há muitos anos. Então, tem trabalhos bons e ruins, né? Acho que é um técnico que está dentro da média dos técnicos brasileiros que trabalham na Série A do Campeonato Brasileiro. A questão do Fernando Diniz não é a questão do trabalho. O trabalho dele no Cruzeiro não foi bom. Foi um trabalho curto, mas que em nenhum momento o time apresentou uma evolução, uma expectativa de uma boa sequência. Isso não aconteceu. A questão é como o Cruzeiro está sendo administrado agora, né? O Cruzeiro, ele vira SAF com o Ronaldo, né? O Ronaldo é o primeiro que compra a SAF do Cruzeiro, e ali parecia ser um negócio que tinha uma lógica de crescimento. O Ronaldo nunca vendeu ilusões, ele sempre foi muito pé no chão, pega o time na Série B e quebrado, totalmente destruído, ajeita e vende. Mas nesse período, ele, claro, ganhou dinheiro, ele é um empresário, tá ali, pegou uma empresa quebrada, arrumou e vendeu, assim, e teve o seu lucro. Mas na gestão de futebol, era uma coisa com mais lógica. Tirou da Série B, primeiro ano, Série A, brigar para não cair, ele sempre deixou isso bem claro, e foi o que aconteceu em 2023, o time brigou para não cair e permaneceu na Série A, o objetivo era a permanência, isso aconteceu, e no segundo ano poderia dar alguns passos à frente no segundo ano de Série A. E o Cruzeiro deu passos à frente, né? O Ronaldo vende a SAF no meio do ano, então o time montado para o brasileiro foi montado a maior parte pelo Ronaldo, no meio do ano chegam alguns jogadores contratados já pelo Pedro Lourenço, mas o time formado pelo Ronaldo fazia um bom brasileiro, que aí às vezes cria-se uma ilusão, quando o Cruzeiro ganha do Botafogo lá no Engenhão de 3-0, começou-se a criar uma ilusão, será que o Cruzeiro luta pelo título? Não era isso, era dar um passo à frente, e o Cruzeiro terminou em 9º, já com outro dono. Se você olhar para o 14º lugar de 2023, houve uma evolução. Ele brigou até a última rodada por vaga na Libertadores, foi até o 8º essa vaga. Então, num crescimento gradual, o time vinha funcionando e o Ronaldo tinha essa gestão de futebol mais pé no chão. Agora, me parece uma coisa que não tem um rumo muito certo, né? O novo dono, ele é torcedor do clube, ele tem muito dinheiro e me parece aquela coisa, né? Vamos trazer jogadores de grande nome, o Gabigol tá saindo no Flamengo, traz pra cá, o Dudu não tá jogando no Palmeiras, traz o Dudu, o Cássio foi pro banco no Corinthians, traz o Cássio, mas não me parece ter uma coisa planejada. O Ronaldo tinha uma lógica, tirar da Série B, permanência na Série A, aí depois vão conseguir investir um pouquinho mais, tentar uma vaga na Sul-Americana, quem sabe uma pré-Libertadores, e a gente vai crescendo aos poucos. Agora não, me parece uma coisa
gosta de buscar grandes nomes que causem impacto, e até nessa questão do treinador. Ele traz o Fernando Diniz, tira o Fernando Seabra, que foi colocado pelo Ronaldo, e ali para mim já foi um erro. Aí ele traz o Diniz. Não foi bom com o Diniz até o final do ano. Se ele quisesse trocar, ali era o momento, né, de chegar, nós erramos na escolha do treinador, o Diniz não funcionou aqui, agradecemos a ele e vamos para outro treinador em 2025. Aí teve aquela entrevista do Diniz na penúltima rodada, em que os jornalistas mineiros davam como certa a saída dele. E ali ele fica bravo, que segundo ele recebeu garantias que permaneceria. Aí me parece que ali eles mudaram de ideia. Porque se houvesse uma convicção, não, o time não foi bem agora, mas a gente acredita no treinador que a gente contratou. Ele não seria demitido agora, depois de um jogo com o Atlético e um jogo com o Betim. Então eles não estavam convictos da permanência do Diniz. Se eles estivessem convictos, não, ele é o nosso técnico, a gente acredita que vai melhorar com ele e vamos embora. Mas não, então se você não estava convicto, você podia tirar no fim do ano. Não deu certo, a gente tentou, não foi o que a gente imaginava, vamos trazer outro. Mas não, aí 2 jogos, o time não vai bem, a torcida pressiona e vai vir outro treinador. Aí dá a impressão que se lá na frente o time não estiver bem e a torcida pressionar, começar a cornetar, já vai tirar de novo e botar outro, né? Então, por enquanto, me parece uma gestão com dinheiro, mas sem um rumo de futebol. Sem, assim, um objetivo claro, um crescimento claro, assim. Me parece aquela coisa, vamos contratar jogador de nome, aí se não tá bem, troca o técnico, vamos trazer outro, vamos tentar com outro. Tem outro jogador que tá embaixo ali, vamos trazer para cá também. Não me parece uma coisa bem planejada, né? Não me parece ter um projeto de futebol com sinais claros de onde quer chegar. Me parece uma coisa meio apressada. Vamos trazer nomes e vamos tentar ganhar com esses caras. Se o Gabigol já ganhou no Flamengo, pode ganhar aqui. O Dudu já ganhou no Palmeiras, pode ganhar aqui. Mas estão em outros momentos, outra fase. Não me parece ter um rumo realmente de futebol, por enquanto, nessa gestão do Cruzeiro. Como você lembrou, né, Bruno? Teve a questão lá do Fernando Seabra, aquele áudio vazado, e com o próprio Diniz. O Diniz faz um desabafo, né, público. Ele diz: poxa, eu fiquei sabendo da minha demissão pela imprensa, né? E mesmo assim eles permaneceram ali com o Fernando Diniz à frente do comando. Ele até disse naquela ocasião, né, o Fernando Diniz, né, abre aspas, a Itatiaia sabe mais do que eu, do que se passa aqui no Cruzeiro. Foi o que disse o Fernando Diniz, para você ver, durar 5 jogos agora e já cair no comando técnico. E o plano A é o Renato Gaúcho, que viveu um ano assim de altos e baixos, mais baixos do que altos, né, pelo Grêmio, Mauro César, até porque o desempenho do Grêmio nas Copas foi um fracasso. O Grêmio brigou para não cair no Campeonato Brasileiro e agora o Renato sendo o alvo aí do Cruzeiro após a saída de Fernando Diniz. Mauro. Eu acho que tudo é muito lógico, assim, tudo faz sentido no Cruzeiro. O Cruzeiro é aquela pegada anos 80, 90, né, pacotão de reforços, várias estrelas em queda, sempre lembrando. 5 jogadores contratados por muita badalação, todos reservas nos seus times. Cássio, ano passado, Fabrício Bruno esse ano, assim como Dudu, Gabriel e Fagner. Todos eram reservas. Já tiveram seus grandes momentos, mas estavam embaixo. Aí chegam como se estivessem em alta. O técnico demitido já teve aquele áudio que já deu um sinal de que não ia muito longe. Aí agora o Diniz também é demitido, depois também de um sinal no ano passado que ele teve essa reação. Realmente o trabalho do Diniz foi um desastre no Cruzeiro, péssimo. Ano passado, esse ano continuou ruim, né? Eu não sei porque também, sei lá, cada um sabe de si, né? Mas os técnicos não dão tempo, né? Espera um pouco, um outro momento, você tem condições de conseguir alguma coisa no mercado. Você reparou que nenhum deles, eles economicamente são uns caras bem resolvidos, né? Repara que nenhum deles, quando sai do clube, até os caras mais jovens, com 40 e poucos anos, ninguém faz um movimento do tipo assim: eu vou ficar um tempo na Europa, eu vou para Portugal, que seja, eu vou fazer o curso da UEFA, vou voltar, vou ser o primeiro técnico de primeiro escalão no Brasil com o curso da UEFA. E assim eu tenho o mercado aberto na Europa e tudo, eu posso trabalhar lá, eu posso fazer outras coisas, eu volto com uma outra cabeça, né? Eu vou conviver. Não é só estudar o curso. André Jardine tem. É que não está aqui, né? Tá no não, então, digo, ele se preocupou com isso. E que não chegou no patamar de um técnico de primeira prateleira, está fazendo essa carreira no México. Esses caras têm essa condição. Por que nenhum deles faz um esforço, sabe? Ou, de repente, além de fazer o curso, aprender uma outra língua para abrir o mercado, aprender inglês, né? Ou melhorar o espanhol. Você estando em Portugal ou na Espanha, vivendo lá, você está muito perto da Premier League, do Campeonato Espanhol, do Campeonato Italiano. Você pode, nos finais de semana, viajar, pegar um avião, viajar para esse lugar, ver jogos em loco, encontrar pessoas.
fazer contato para ver um treinamento de um grande treinador. Eu quero ver o treino do Arne Slot do Liverpool. Você consegue lá conversar, ver como é que ele trabalha, entender. Porque você não conversa nem com ele, conversa com pessoas da comissão técnica. Você vai absorvendo conhecimento, informação. Nenhum deles para e fala assim, cara, eu estou com muita grana, estou bem de vida, eu vou investir em mim. Profissionalmente e pessoalmente também. Passar um tempo fora. Outra cultura, você pode frequentar, se você gostar de museu, você vai ao museu, se você gostar só de andar pela rua, você vai andar pela rua e perceber hábitos diferentes de pessoas que vivem em outro país, outra culinária, tudo diferente, né? Nenhum deles faz esse movimento. Ele sai de um clube, tal, que depois vem um outro clube grande, contrata, faz um ótimo salário, tal, um ótimo contrato, as multas são boas, né? Quando eles são demitidos, mas você percebe que o trabalho não vai render, é tudo atropelado, sabe? E no caso do Cruzeiro, é tudo muito confuso. E o Cruzeiro tem aquela característica que não pode ser esquecida, né? O Alexandre Matos foi no gramado do Mineirão e disse para mais de 40 mil pessoas que o maior ídolo da história do clube é o dono do clube, o dono da SAF. Isso é uma frase que acho que pauta a mentalidade que está imperando no clube, gente. Aí não é nada contra o dono do clube, não. Alguém falar um negócio desse, eu imagino que ele também tenha consciência que isso é uma aberração. Mas como é que pode funcionar isso? Aí o Renato fez um trabalho horrível no ano passado no Grêmio. No ano retrasado, ele foi vice-campeão brasileiro. Tira o Soares do time. Os gols, as assistências, as participações. É o Grêmio do ano passado. Aí é o Grêmio do ano passado. O Soares, assim, o Soares foi o jogador que mais desequilibrou num time, um time irregular, vai para dizer o mínimo, nos últimos anos, ou talvez na história do futebol brasileiro. Um cara que, sem ele, mudava tudo. Impressionante o que fez o Soares aqui no Brasil, mesmo com o problema de joelho, aquela coisa toda. Aí o Renato é o quê? É um gestor de vestiário, é um cara que se dá bem com os jogadores, fala a língua do jogador, tem essa expressão, né? Mas ele não tem muito conteúdo, gente. Desculpa, não tem. O futebol mudou. O Renato é um técnico também, o quê? Dos anos 90, quando ele começou a carreira, ele começou nos anos 90. Então o Cruzeiro tem uma mentalidade de anos 90, na forma de contratar. Aí, o que vai acontecer? Eu imagino, se ele for contratado. O Cruzeiro vai ser um time mais ofensivo, vai ser mais vertical, mais ofensivo, vai fazer mais gols. O Gabriel vai fazer gol. E a defesa vai ser um desastre. Fabrício Bruno vai ter que correr feito louco, sabe? Para poder tapar buraco. Ele que gosta tanto de correr, que é o mais veloz e tal, essa coisa toda. É isso que vai acontecer. Agora, não tem assim, muita expectativa. Acho que tudo é feito de forma muito atabalhoada. E só o dinheiro não basta, né? Não adianta só o dinheiro. Não, e assim, o Mauro citou um ponto que é fundamental e que precisa ser questionado sobre os técnicos brasileiros, porque a maioria vive numa zona de conforto mesmo. Eu já vi técnico brasileiro dizer assim, a gente não tem espaço lá fora, primeiro por conta do curso, segundo por conta do idioma. Pô, se for o idioma um problema, o Guardiola, quando ele sai do Barcelona e vai pro Bayern de Munique, ele chega falando alemão lá. Os caras, dá um jeito de aprender aí. Os técnicos portugueses mesmo, né? Quando eles vão pra Premier League, eles já chegam falando inglês. O Rubem Amorim lá, que foi pro Manchester United, não pode ser uma barreira, um empecilho pra vida toda, né? Isso, né? Impressionante. Tá falando muito bem inglês lá, porque eu não tô entendendo nada, viu? Tá feia a coisa. Não, mas a fase do Manchester United com ele, sem ele, né, Flávio? Convenhamos, né? Já passaram tantos técnicos, jogadores, e agora parece que ele arrumou um problema com o Rashford, né? Que não vai colocar pra jogar. Pegou um auxiliar lá, o roupeiro do Manchester United, né, que tem 61, 62, eu vou colocar ele pra jogar, porque ele tem mais vontade de jogar do que o Rashford, Era né? gestão de grupo. Mais um português. É verdade. E tem o Nuno Espírito Santo também, que tá fazendo até um bom trabalho lá no Forte, enfim.